A prova que o espírito anticristo já está possuído. Muitos descubram o plano do fim dos tempos revelado. O anticristo está vindo. A única razão por ele não ser revelado é que a hora para ele ocupar o centro do palco não chegou e o Espírito Santo está segurando ele de volta. Mas um dia o Espírito Santo removerá sua mão que o restringe e ele será revelado a um movimento nesta terra do espírito do anticristo. Está acontecendo em nossas nações, nossas instituições, na TV, em filmes e até mesmo em nosso local aonde vivemos, e fácil de perceber isso como cristão. Nós bairros há um verdadeiro espírito do anticristo. Muitas vezes nós, cristãos, estamos olhando e estão preocupados com o anticristo, o homem. Sim, o anticristo virá como um homem de verdade. Mas o que você precisa saber e lembrar é que antes de ser revelado no cenário mundial, antes que ele dê um passo à frente e tome o centro e controle todos no mundo inteiro, o seu espírito está trabalhando no mundo ativamente no trabalho e exatamente como você está cheios do Espírito Santo, há pessoas que estão genuinamente cheias do Espírito do Anticristo. Eles são guiados e dirigidos por seu Espírito diariamente e estão em cadeias espirituais por não conhecer a verdade. Não é preciso ser teólogo para ver óbvio. O Espírito do Anticristo está assumindo o controle do mundo secular agora. Lamento dizer-lhe que isso, o mesmo Espírito do Anticristo, está possuindo muitas igrejas e muitas pessoas. Na igreja, olha a loucura acontecendo em algumas igrejas, olhamos para a imoralidade acontecendo em algumas igrejas. Há tantas igrejas agora energizadas e movido pelo próprio espírito do anticristo, e isso pode ofender algumas igrejas, mas se a verdade for dita, se o anticristo viria hoje e começaria seu governo, há igrejas que vão recebê-lo. Não apenas eles receberiam ele, mas eles também o apoiariam. Apenas eles o endossariam, mas estas igrejas também levariam sua marca e adoraram também, assim como já estão adorando o dinheiro através da teologia da prosperidade, teologia cult e diversas outras idiotices do mundo gospel. Por que eles fariam isso? Porque eles são preenchidos e energizados por seu espírito, e seu espírito está no mundo hoje preparando o caminho para a sua chegada. Se o anticristo viesse a pessoas que você conhece pessoalmente que o receberia em sua marca, subestimamos grosseiramente o quão poderoso e quão ocupado é o espírito do anticristo. Ele está trabalhando neste mundo. Uma das características frequentemente atribuídos ao anticristo foram aqueles influenciados pelo seu espírito. É uma rejeição da verdade, especificamente a verdade do Evangelho. Esta afirmação pode ser melhor compreendida examinando tanto seu aspecto teológico quanto implicações práticas. O Novo Testamento, especialmente nas epístolas de Paulo, dão imenso valor à ideia da verdade. Embora vivamos num mundo que não acredita mais em verdade absoluta e que todos podem ter sua própria verdade, a Bíblia e as epístolas de Paulo dão imenso valor à ideia de verdade. A verdade aqui normalmente se refere à mensagem de Jesus Cristo, sua ressurreição e a salvação que isso traz. O Evangelho de Jesus Cristo dentro das igrejas está cada vez menos sendo pregado e cada vez mais outras teologias estão sendo pregadas no lugar do Evangelho. 2 Tessalonicenses capítulo 2 versículo 9. Através de 10 estados a vinda do iníquo está de acordo com a obra de Satanás, com todos os poderes, sinais e mentiras, maravilhas, e com todos os injustos engano entre aqueles que perecem porque eles não receberam o amor da verdade, que eles podem ser salvos desta forma. Esta passagem sugere que há uma relação inerente entre amar a verdade aceitando o Evangelho e a salvação. O anticristo, então, como um oponente de Cristo e seus ensinamentos, naturalmente tenta resistir a esta verdade e afastar os outros a partir dele. Vivemos em um mundo que não ama a verdade, em um mundo que não quer saber a verdade absoluta do Evangelho. Estão virando as costas cada vez mais e criando suas próprias doutrinas. João capítulo 3 versículo 19 está a condenação de que a luz entrou no mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas ações eram mais. Com base nas observações feitas em João capítulo 3 versículo 19, torna-se evidente porque o espírito do anticristo encontrou um terreno tão fértil nos dias de hoje. O versículo nos diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram trevas em vez de luz porque as suas ações foram mais. Isso não é apenas um conceito teológico, é uma profunda declaração sobre a natureza humana. Ilumina tanto em um sentido literal e metafórico, revela que exibições de segredos da verdade, oblitera sombras. O Evangelho sendo a personificação da vontade de Deus, a verdade atua como um farol de luz expondo os pecados e deficiências da humanidade, aquilo que a sociedade bate palmas e diz que lindo. O Evangelho acaba desmascarando completamente. No entanto, os humanos têm uma propensão a ser tímidos.
Longe de tal exposição, nosso ego, nosso orgulho e nossa natureza pecaminosa sentem ameaçados pela verdade do Evangelho. É por isso que muitos evitam. Não é que eles não entendem ou veem a luz, que eles escolhem escuridão porque é confortável e familiar à sua carne. Quer escuridão, sua carne ama escuridão e é algo totalmente natural para o ser humano. A escuridão aqui simboliza o pecado da ignorância e os prazeres mundanos que oferecem gratificação temporária, mas em última análise levar à destruição espiritual e casos graves de depressão e ansiedade. Esse amor pela escuridão e rejeição da luz é onde o espírito do anticristo encontra sua fortaleza. O pecado pode levá-lo a um estado tão prazeroso lugar, quero dizer, um lugar agradável onde tudo que você verá é a luz do sol e arco-íris. As pessoas não pecam porque isso as machuca, não, eles pecam porque há prazer em pecar, um prazer no pecado que pode literalmente fazer você se apaixonar pelo pecado, e isso é por isso que os homens amam as trevas em vez de luz, porque suas ações são mais, o que eles estão fazendo é o mal. A escuridão permite que eles continuem com seu mal. O pecado. Os prazeres do pecado podem ser esmagadoramente sedutores. O pecado muitas vezes oferece gratificação instantânea e solução rápida para nossos desejos, necessidades e saudades. É como uma droga que proporciona uma alta imediata, seja a emoção do engano, as paixões da luxúria, a corrida do poder ou a satisfação de ganância. Esses prazeres fugazes podem ser tão intensos que cegam o indivíduo para a luz do Evangelho porque eles amam seus pecados. As pessoas não evitam a luz porque eles não a reconhecem, mas porque a luz revela as suas imperfeições, suas deficiências, seus pecados. A escuridão, por outro lado, oferece um lugar para se esconder ou refúgio de olhar penetrante da verdade, que oferece um lugar para eles continuarem com seus pecados, escondidos e confortável. O mundo vai dizer que está tudo certo com você enquanto você cada vez mais acaba se destruindo, sem o medo do julgamento, sem o temor de um Deus santo. Eles vivem voluntariamente na ignorância, na escuridão. Pode-se continuar no pecado protegido das consequências, ou pelo menos a consciência deles oferece uma experiência sem culpa. A consciência, pelo menos temporariamente, mas o que é vital entender é que isso, a escolha de permanecer na escuridão, é uma escolha consciente, é uma decisão deliberada. Ignorar a luz para apagar a verdade, para continuar em seus caminhos. A escuridão pode parecer segura, mas é uma falsa sensação de segurança, é um casulo que protege alguém da realidade de suas ações, mas mais cedo ou mais tarde isso, a realidade, alcança muitos oponentes do cristianismo, tanto pessoas físicas e entidades institucionais. Ao resistir ao poder iluminador do Evangelho, sua oposição nem sempre é resultado de mera ignorância ou mal-entendido. Com mais frequência é uma decisão consciente impulsionada pelo seu amor pelo pecado e pelos prazeres do mundo. Eles estão perfeitamente conscientes das consequências de aceitar a luz. A luz do Evangelho exigiria que eles confrontar e renunciar aos seus pecados, mimosas de estimação, aquilo que eles mais amam na vida, mudando seus estilos de vida e valores. Para muitos essa mudança é insuportável, assim como as mariposas são irresistivelmente atraídas uma chama, mesmo que isso leve à sua morte. Muitos são atraídos pelo fascínio do pecado, conhecendo plenamente suas possíveis consequências. A frase mariposas são irresistivelmente desenhadas para uma chama, mesmo que isso leve à sua morte, descreve o comportamento inato de mariposas sendo atraídas pela luz com frequência, com consequências fatais. Este comportamento serve como uma metáfora que destaca a ideia de que indivíduos podem ser atraídos para algo atraente, mesmo que seja prejudicial. Ressalta os perigos dos cegos. A atração sem considerar o potencial repercute as gratificações instantâneas, as alegrias transitórias e as seduções de desejos mundanos. Muitas vezes podem eclipsar a alegria eterna e paz prometidas por uma vida em Cristo. Não é nenhuma surpresa então que esses indivíduos e entidades se tornam agentes ativos na promoção do espírito do anticristo, conscientemente ou inconscientemente, porque amam suas ações, que são mais no contexto de 1 João capítulo 2 versículo 23, que diz que ninguém nega o Filho tem o Pai. Quem reconheceu que o Filho tem o Pai também aceitar Jesus Cristo. É fundamental conhecer e compreender verdadeiramente a Deus. Negar o Filho neste contexto equivale a rejeitar a totalidade a revelação de Deus. O espírito do anticristo, que é o espírito de engano e a falsidade, está fundamentalmente em desacordo com este princípio. Vamos explorar as profundas implicações deste versículo à luz do anticristo. Espírito 1 João capítulo 2 versículo 23. Atua como um teste decisivo da fé genuína, enquanto o mundo moderno cada vez mais adota que todos os caminhos levam ao céu.
Abordagem da espiritualidade com reivindicações que todos os caminhos levam ao mesmo destino. Este versículo em particular desafia tal noção. Um princípio fundamental do cristianismo é que Cristo é o caminho singular para a salvação e reconciliação com o Pai. O objetivo final do espírito anticristo é desviar os crentes deste caminho, semeando sementes de dúvida, iludindo a verdade e encorajando o espiritual relativista a práticas terríveis. O espírito do anticristo de muitas maneiras reflete as táticas da serpente no jardim do Éden. A serpente não negou a existência de Deus completamente, mas em vez disso utilizou palavras sutilmente distorcidas de Deus, levando a dúvida e eventualmente desobediência. Da mesma forma, o espírito do anticristo não necessariamente defende ateísmo absoluto ou uma rejeição flagrante de Deus, mas lança dúvidas sobre a exclusividade e supremacia de Jesus Cristo. Todos nós adoramos o mesmo Deus. Você tem um nome para ele e eu tenho outro. Se torna o sentimento ecoado que isso pode parecer como um inofensivo ou mesmo inclusivo. O espírito anticristo é tão perigoso que muitos são enredados não porque estejam ativamente rejeitando conscientemente a Cristo, mas porque eles foram embalados em uma falsa sensação de segurança, acreditando que uma espiritualidade ou moralidade generalizada é suficiente para a salvação. O perigo não está apenas em rejeitar Cristo, mas na ilusão de seu significado. Nas áreas cinzentas que meias verdades os compromissos para. Se alguém acredita que todos os caminhos levam ao mesmo destino, então o sacrifício único de Jesus na cruz se torna desnecessário. Seus ensinamentos se tornam uma das muitas diretrizes em sua ressurreição, se torna um mero acontecimento histórico e não pedra angular da salvação. É crucial, especialmente nestes fins de tempos. O espírito do anticristo está empurrando a sociedade e até igrejas mais distantes da luz do Evangelho e nas garras da escuridão. À medida que observamos o aumento da rejeição de verdades absolutas, a desvalorização da singularidade de Cristo, significado e o abraço das ações feito nas sombras, as impressões digitais do espírito do anticristo são claramente discerníveis. Estes não são apenas externos impessoais, forças que atuam no cenário global, são batalhas internas travadas dentro dos corações e mentes individuais. Como homens e mulheres lutam com sua atração por os prazeres do pecado versus o divino chamado à justiça. A Escritura em sua profundidade tem já expôs essa luta. Gentes estão inclinados a amar as trevas mais do que luz, porque suas ações são mais. Os confortos desta escuridão são sedutor, fornece um casulo de trégua temporária do julgamento da culpa e as duras verdades do Evangelho. No entanto, também é uma prisão de ilusão, prendendo almas e levando-as embora da salvação genuína. A realidade alarmante é que o espírito do anticristo não está apenas ativo, mas prosperando, moldando mentalidades e direcionando comportamentos. Mantenha os olhos bem abertos para tudo o que está acontecendo atualmente no mundo e volte sua vontade para Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.